Fala galera, agora é oficial, Zé Ricardo não comanda mais o Cruzeiro, o anúncio foi feito agora à noite, dentro de tudo aquilo que a gente já vinha trazendo, e o Cruzeiro está no mercado à procura de um novo treinador e o plano A é o Vanderlei Luxemburgo, poderia retornar ao Cruzeiro. Correndo o risco de voltar a disputar a Série B, o Cruzeiro analisa o retorno de um velho conhecido à Toca da Raposa. O nome de Vanderlei Luxemburgo vem sendo comentado nos bastidores do clube como opção para assumir o posto de Zé Ricardo, demitido nesse domingo. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia. Esta temporada, Luxemburgo comandou o Corinthians, na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, substituindo Cuca. Para contratar o treinador, o Cruzeiro conta com a ajuda do empresário Pedro Lourenço, investidor que tem aportado dinheiro na SAF de Ronaldo. O ex-zagueiro Paulo André, um dos gestores da cúpula do fenômeno, também está a cargo de tentar convencer Luxemburgo a voltar para a Toca da Raposa. O Cruzeiro ainda depende das próprias forças para evitar o rebaixamento. Mesmo com a derrota para o Coritiba no sábado e a demissão do técnico Zé Ricardo, a rodada termina com um certo tom de esperança para o torcedor cruzeirense. O tropeço do Bahia, que empatou com o Atlético em Salvador, foi de certa forma benéfico para o time mineiro. Com a saída de Zé Ricardo, o clube vai para o quarto comandante na temporada, que começou com Paulo Pezzolano e teve o português Pepa, antes do treinador demitido neste domingo. Por enquanto, Fernando Seabra, técnico da equipe sub-20 cruzeirense, dirige o time principal até a definição do nome do novo comandante. Mas o Cruzeiro vai trabalhar aí para ter este novo técnico em breve, e claro que ele estreie diante da equipe do Fortaleza sábado, lá no Castelão, em Fortaleza. Caso essa negociação avance. Inclusive, o Paulo André teve essa autorização concedida pelo Ronaldo para resolver essa situação contratual com quem gerencia a carreira do técnico Vanderlei Luxemburgo, com o próprio treinador experiente, né? Recentemente estava no Corinthians. E uma coisa que pesa nessa situação é esse tempo de contrato. O Cruzeiro tem mais 6 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não seria apenas dar um contrato de 6 jogos para o treinador. Teria que ter também um planejamento para o ano que vem. São essas as situações para serem resolvidas. As situações precisam ser entendidas entre as partes para que um acordo aconteça e aí o Luxemburgo realmente seja o treinador do Cruzeiro para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E nessa linha também pensando na próxima temporada. Vamos aguardar, mas é um nome realmente que está muito forte, até porque a diretoria do Cruzeiro também acha que seria interessante ter o posicionamento do Luxemburgo, muito pela questão motivacional, pelo entendimento de futebol, pelo respeito que os jogadores têm por ele, tudo isso pesaria nessa situação. Vamos trazer também outro ponto para destacar. Quando o Ronaldo chega ao Cruzeiro, o Luxemburgo ele é demitido pela SAF, né? Ele é demitido pelo Ronaldo, porque o Cruzeiro, na ocasião, estava fazendo alguns cortes de gastos e queria entender ali como que era a situação do clube. O Luxemburgo, na ocasião, não ficou. Até, na época, demonstrou uma certa chateação, disse que o Ronaldo é certo, ele que tem que cuidar do clube, desejou sorte ao Cruzeiro, mas ficou na época uma rusga, uma chateação. Isso também seria resolvido numa boa conversa, num bom entendimento, para que as partes sentem com maturidade e possam buscar o que seja bom para todo mundo, né? Nessa situação do Cruzeiro, então, que está na zona de rebaixamento e precisa de um novo treinador para dar uma sacudida, uma oxigenada neste elenco que tem essas missões aí, vamos colocar assim, de jogos fundamentais para essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Vale destacar o seguinte, o Cruzeiro vai ter o Fernando Seabra enquanto não fechar com esse treinador. O Luxemburgo, é o plano A? Mas o Cruzeiro observou Barbieri, Roger Machado, vem buscando interessantes situações de mercado, o que poderia ser aí numa eventual necessidade, por exemplo, em caso de uma recusa do Vanderlei Luxemburgo, tudo isso está sendo pesado, para não ficar demorando igual ficou para contratar o técnico Zé Ricardo. Isso tudo está sendo posicionado pela diretoria de futebol do Cruzeiro, então é um assunto importante. O Cruzeiro que vai fazer uma espécie de intertemporada fora de Belo Horizonte, é uma tendência que isso se confirme em Itu, e aí os jogadores saindo da estrutura da Toca da Raposa vão ficar focados, concentrados para esse duelo contra o Fortaleza, e aí
com o técnico Fernando Seabra, que é o técnico do Sub-20, campeão mineiro Sub-20 e campeão também da Copa do Brasil Sub-20. Essa é a linha de trabalho do Cruzeiro que a gente pode trazer aqui enquanto não chega a um denominador sobre esse treinador, né? Sobre esse novo técnico que vai comandar o clube nesses jogos, né? Contra Fortaleza, depois contra Vasco, contra Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, são esses os times que o Cruzeiro tem pela frente no Campeonato Brasileiro. Esse treinador está sendo contratado com essa missão de manter o grupo, de focar esse grupo, de dar uma sacudida, uma animada, para ver se o Cruzeiro consegue ficar na Série A, que é o grande objetivo do Cruzeiro para 2023. Enquanto isso não resolve, o técnico Fernando Seabra precisa dar, então, esses treinos para os jogadores, não podem perder o ritmo pensando nessa sequência de jogos complicados. E a gente acompanhando tudo para trazer aqui para você